Então vamos ler a palavra. Prometo que já vou ser bem pontual aqui. Mas você vai ficar com aquele gosto assim de quero mais. Amém? Acho que a palavra de Deus deixa isso em nós, né? Aquela vontade de querer mais sempre do Senhor, né? Amém? Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler apenas o versículo 1. Amém? Meu irmão Altino, seja bem-vindo, querido. Irmã Nice. Glória a Deus. É uma alegria tê-los aqui. Pastor Jefferson, pastor Andréia, também sejam bem-vindos. Meu irmão Cristiano, né? É Cristiano? Cristiano, né? Desculpa que eu estou gravando. Irmão Cristiano e a esposa é a irmã Marluz. Sejam bem-vindos, tá? Mais uma vez. Estou em casa, tá? Essa casa é de vocês, amém? Vamos juntos aqui fazer o melhor para o reino. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. A mãe está aí também, a mamãe. Seja bem-vinda, mamãe. Estive almoçando ali aquele feijão maravilhoso da mamãe hoje. Ela estava um pouco caxingando um pouquinho do pé, mas ela falou que hoje estaria conosco, amém? Mas Deus operou. Creio que Deus tenha abençoado grandemente. Amém? Glória a Jesus. O Carlos já quer ir lá comer feijão, né, Carlos? É uma benção. Vamos lá, Carlos, marcar para nós irmos lá. Amém? Minha pastora Elita, estava com saudade da senhora, porque ela está sempre lá na salinha, né, minha pastora? Ligada ali, né, na salinha. Minha pastora é uma benção tê-la aqui. Amém? Outro conosco, amém? Glória a Deus, nossa pastora é uma benção, irmãos. Faz um trabalho brilhante ali com as crianças, irmãos, que é um desafio muito grande. Mas elas têm feito ali com brilhantismo. E junto com a nossa evangelista Neila, né? Então, tem sido maravilhoso ali o trabalho. Amém, queridos? Então, vamos ouvir a palavra, amém? João, o Evangelho, né? Capítulo 14, versículo de número 1, que diz assim, diga comigo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? Você pode dizer novamente? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Agora, para memorizar o versículo, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Jesus. Ainda de pé, vamos orar? Aí depois você senta na sequência. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essa palavra. Que essa palavra venha nos edificar, que a tua palavra venha nos moldar, que a tua palavra venha nos alimentar nessa noite, possamos ser aqui, Senhor, grandemente abençoados pela tua palavra e pelo teu poder. Pai, não fala aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que possamos sair daqui, Pai, diferentes no sentido que possamos te agradar, te louvar e possamos sair daqui, meu Deus, abençoados por ti, com novas atitudes, com novas motivações. Pai, toma a direção deste culto mais uma vez. Que essa palavra nos traga vida e vida em abundância. Quem crê, diga amém. Se expresse na altura da sua fé, com um brado de aleluia, com um brado de glória. Você está no melhor lugar nessa noite, que é estar adorando ao nosso Deus. Amém? Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. O tema dessa palavra é o seguinte, anote aí, tome nota, diga assim: Jesus, o terapeuta de nossa alma. Diga: Jesus, o terapeuta de nossa alma. Amém? E detalhe, é gratuito, tá? Você não paga nada. Amém? As sessões são sempre gratuitas. Amém, queridos? Amém? Então, deixa eu dizer para você. O texto de João, capítulo 14, versículo 1, ele está dentro de um contexto no qual os discípulos se sentem entristecidos. Os discípulos se sentem desanimados, sem fé, e começam a definhar nas suas emoções e definhar nas suas convicções. E aí, por exemplo, nós podemos nos perguntar
O que levou, por exemplo, o coração deles a ficar turbado, o coração deles ficarem desanimados, o coração deles perder a esperança? Quando Jesus fala sobre isso, é porque não tem ninguém melhor do que Jesus que conhece a nossa alma. Ele sabe exatamente o que eu e você estamos passando nesse momento. Ele sabe quais são os nossos medos, ele sabe quais são as nossas aflições, ele sabe quais são os nossos temores, ele sabe o que nos deixa ou o que nos faz perder a fé em muitos momentos. Então Jesus, ele conhece o nosso coração, principalmente daqueles que são discípulos. Amém? E aqui nós temos os discípulos entristecidos, e isso vem por pressões externas e também internas. Por exemplo, você pode estar com o coração entristecido por algo que aconteceu externamente a você. Ou você pode estar entristecido por algo que aconteceu dentro de você mesmo, por uma amargura, por uma tristeza. E aí, dentro do contexto, bem dessa exposição e dentro desse sermão, nós vamos perceber que existiam algumas coisas, ou estava acontecendo algumas coisas, que estavam fazendo com que os discípulos perdessem, por exemplo, a fé. E nós vamos perceber, por exemplo, que no começo ali da caminhada, até então eles só estavam vendo coisas sobrenaturais. Ele via pessoas sendo curadas, eles estavam vendo ali as multiplicações, eles estavam vendo ali o poder de Deus descendo sobre Jesus no seu batismo, né? Aqueles discípulos que depois eram de João Batista e depois passaram também a ser discípulos de Jesus. Então, nós vamos perceber que eles estavam enfrentando algumas situações agora, porque parece que aquilo que eles estavam criando, uma certa expectativa, estava mudando o cenário. E o que estava levando, por exemplo, eles a começarem a deixar o seu coração se turbar, por exemplo, se entristecer, se dobrar e perder a fé? Nós podemos perceber, por exemplo, que a partida iminente de Jesus era algo que começou a trazer tristeza para eles. Eles, peraí, poxa, Jesus vai embora, e agora? Então isso já começou a perturbar o coração deles. Então nós vamos ver em alguns momentos de Jesus já anunciando que ele vai ser crucificado. E aí na cabeça deles, poxa, então se ele vai ser crucificado, ele vai morrer, e como é que vai ficar a nossa vida? Nós deixamos tudo para servir a ele. E tem uma série que eu queria indicar para você, irmãos, que é sensacional. Todas as passagens dessa série que eu assisto, irmãos, não tem nenhuma que eu não consigo chorar, irmãos, porque vai lá no íntimo da nossa alma, que é uma série chamada The Chosen, acho que é a escolha. The Chosen, acho que alguns já devem ter ouvido falar. Irmãos, assim, você assiste, sabe, assim, aqueles diálogos ali é tão profundo que você chora, irmãos, é maravilhoso. Assim, eles conseguiram captar aquela sensibilidade das passagens, é algo tremendo. E aí eu tento entrar no texto da mesma forma, né? Então eu fico vendo, por exemplo, a tristeza dos discípulos em saber que o mestre vai partir. Eu lembro lá na série, quando ele chama Mateus, ele fala assim, Mateus, ele fala assim, segue-me. Ele só fala isso. E aí ele fala, como assim segue-me? E aí Jesus falou assim, segue. E ele deixa tudo e eles começam a dizer, você ficou louco, né? Você vai deixar a sua vida de cobrador de impostos, eu pago mais para você continuar. Ele fala, não, eu recebi um convite. E aquele convite mexeu comigo. E Jesus começa a trabalhar na vida de Mateus. Então assim, vai contando um pouco o chamado de cada um deles, assim, é fantástico. Então eles começam a entristecer pela iminente partida de Jesus. Outro motivo que o coração deles fica turbado, né, entristecido, é quando eles ficam envergonhados pelo egoísmo evidenciado, perguntando quem era o maior. Lembra que havia uma disputa entre eles? Parece que um queria ser maior que o outro, né? Parece que um queria ser ali, estar numa posição melhor. E Jesus falava assim, olha, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, né? Que seja aquele que se ponha a servir, né? E algo que talvez começa também a entristecê-lo é a predição de que haveria um traidor e também haveria um que iria negá-lo. Você já imaginou você lá entre os 12 e o Jesus falando assim, olha, vai ter um que vai me negar e um que vai me trair. Ele não sabe ainda quem é, você vai, será que é eu? Poxa, mas será que eu vou fazer isso com o mestre? Então,
essas coisas começam a mexer com eles. E também o fato de eles começarem, por exemplo, vacilar na fé. Essa palavra é a palavra certa. Eles começam a escorregar, a tropeçar na fé, e talvez pensando, como é que o Messias pode ser traído? Como isso pode acontecer? Se ele for traído, como é que vai ser isso tudo? E também, irmãos, as angústias que eles iriam enfrentar por todas essas questões negativas que eles não sabiam a princípio lidar. Vamos colocar assim, algo negativo, né? Que eles não estavam sabendo lidar. E isso, o que estava fazendo com eles? Estava fazendo com que eles perdessem a visão de quem é o Senhor. E eu creio, irmãos, que o nosso grande problema é quando nós começamos a perder o foco do Senhor. E hoje, como é o culto de Santa Ceia e Primícias, eu sempre gosto de trazer uma palavra que está voltada para o Evangelho, voltada para assim, aquela experiência com o Senhor. E aí, queridos, dentro de todo esse contexto, nós vamos perceber que Jesus, ele entende as nossas dificuldades, ele entende o que está passando dentro do nosso coração. E por que essa palavra é tão importante hoje? Porque talvez muitos aqui estão quase escorregando na fé. Talvez alguns aqui estão turbados na sua fé. Talvez alguns aqui já escorregaram, tropeçaram, se bateram, estão todos quebrados. Talvez outros estão quase escorregando. Escorrega e segura, escorrega e segura. Por quê? Porque as lutas, as dificuldades nos fazem tirar os olhos do foco do Senhor. Quem está entendendo? Então Jesus, como terapeuta da nossa alma, ele conhece tudo isso que nós estamos passando. Irmãos, quem aqui não está passando por problema? Eu sei que acho que quase todos nós que aqui estamos passando por problemas. E lendo esses dias um livro chamado O Jardim da Prosperidade, do Rabino Shalom Arush, ele faz uma introdução tremenda. E eu não conhecia a história do testemunho dele, e ele é sobrevivente de um acidente aéreo. E ele foi o único, me aposto, que sobreviveu de um acidente aéreo. Ele começou a se questionar, por que eu fui o único que sobreviveu? E ele era médico, ele deixou a medicina para se dedicar à vida de ser um mestre, né, do judaísmo, etc. E aí ele começou a pensar, mas por quê? E ele começou a entender que tudo que acontece na nossa vida tem um grande propósito de aprimorar a nossa fé, de não nos deixarmos sair da posição que o Senhor nos chamou para estar. E aí, irmãos, o que é mais interessante é que nós somos tratados nesse processo. Nesse processo, Deus está nos aprimorando. Então, tudo que acontece em nossa vida tem um grande propósito. Talvez não entendemos no momento, mas à frente tudo vai fazer sentido. E para quem tem fé, é fácil tomar posse disso. Por isso que ele diz na introdução desse livro que é importante termos fé. Termos fé para entender que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Que nada para aqueles que acreditam em Deus é por acaso. Até as mínimas coisas, até as coisas mais graves, coisas, irmãos, que impactam o nosso coração, como a morte de um ente querido, como uma doença em alguém que nós amamos também muito, ou em nós mesmos, muitas vezes acontece, quando aquela retórica pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas era uma pergunta retórica para meditarmos. E aqui, querido, Jesus está trazendo o coração dos discípulos, porque o coração deles está saindo do foco. E Jesus está trazendo eles para o foco do Senhor. Então, quando nós estamos escorregando na nossa fé, é porque, com certeza, irmãos, nós estamos muitas vezes perdendo o foco do Senhor. Quem está entendendo? Então hoje, com essa palavra, o Senhor quer te trazer novamente para o foco. O Senhor quer trazer os seus olhos, o seu coração, a sua alma em direção a Ele, em direção ao Senhor. Diga amém. Então, as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas continuem crendo em mim, aconselhou Jesus, não é verdade? Então,
Por mais que você esteja passando problemas, dificuldades, não perca o foco de Jesus. Diga, eu não vou perder o foco de Jesus. Ele fala, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aqui tem um aspecto teológico também interessante, porque quando Jesus fala, credes em Deus, crede também em mim, ele está se igualando com a divindade. Jesus aqui está se colocando como Senhor também. Aquele que você pode devotar a sua adoração, o seu coração. Por isso que Jesus, a única explicação, minha apóstola, teologicamente, é que ele seja Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, ele não poderia receber o quê? Adoração. Por isso que teologicamente não se pode adorar a Maria. Porque Maria é criatura. E ninguém adora criatura. Quem foi estabelecido para adorar? Digo, o Senhor. O Senhor Jesus ele foi estabelecido, foi não estabelecido, mas já existe por todo o tempo. E ele é o único digno de adoração. Diz o livro de Hebreus, diz assim, ao introduzir o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Então ele é digno de receber adoração porque ele é o representante de Deus entre os homens. Diga, Jesus é o representante de Deus diante dos homens. Então as sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz é inevitável, mas continuemos o quê? Diga assim, confiante em Jesus. Então Jesus começa a dizer para eles aqui no decorrer dessa passagem, olha, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus começa a dizer que existe um caminho excelente que ele está guardando para nós. E aí, queridos, a tribulação, você tem que hoje, nessa noite, se você aprender isso, a sua vida espiritual vai melhorar muito. Nós somos levados, irmãos, quase que 100% a focar nos problemas e não nas soluções. A irmã França colocou aqui, ela é engenheira, ela sabe como é a dinâmica de uma fábrica, ela é mestre nessa área, ela sabe como é a dinâmica, e ela sabe muito bem que se ela focar só no problema, ela não resolve as situações. Ela tem que focar nas soluções, ela vai pegar o problema e ver como ela vai resolver. E eu acho que o engenheiro foi estudar para isso, né? O engenheiro, irmão, nós, como nós, né? Nós somos engenheiros da alma, né, também. A irmã França também é uma serva de Deus, engenheira da alma e também engenheira da fábrica. E o engenheiro é chamado para resolver problema. Só que o nosso foco não é no problema, são nas soluções. E, irmãos, nós temos esse desafio de não focar nos problemas. Só que aí, irmão, sabe o que torna difícil? É porque somos pessoas emocionais. Os problemas nos abalam, nos entristecem. Fazem com que nós venhamos tomar atitudes para que nós venhamos combater a outra atitude que não conseguimos dominar. Quem pegou? Nós temos muitas vezes atitudes ruins ou erradas para tentar suprimir as atitudes que nós não estamos sabendo lidar. Eu conversava com uma certa vez uma pessoa e na conversa, no final, eu pensei assim, se essa pessoa está passando por essa luta hoje, é porque Deus está querendo trabalhar em algo na vida dela. E aí eu perguntei para ela assim, me diga o seguinte, qual é a luta que você está enfrentando hoje? E aí quando ela falou, bateu exatamente com o que ela estava passando hoje. Ela enfrentava uma luta e a atitude que ela tomou até então era uma resposta para aquilo que ela não conseguia lidar. E aí é basicamente isso que as terapias na psicologia também trabalham muito, essa questão do comportamento. E Jesus vai mais profundo aqui, porque ele começa a mexer com os brios dos discípulos, começa a confrontar as dores deles, começa a puxar a fé, o coração deles para Jesus. Focar em Jesus não é fácil. Diga, focar em Jesus não é fácil. As prisões, os açoites nos alcançarão, os sofrimentos podem nos alcançar, né? A morte um dia vai chegar para cada um de nós, mas continuem confiando em mim, diz Jesus, para os discípulos. Eu vou passar, vou enfrentar algo muito duro, muito difícil, mas continuem olhando para mim. Solidão, as crises financeiras, doenças, irmãos, luto. Essa semana passada estive
num velório. Irmãos, e como eu gosto de estar nesses momentos, não pelo que está acontecendo, mas pela oportunidade que Deus sempre nos dá para ver o poder dele sendo manifestado ali. Eu gosto de receber esse convite. Pastor, vem orar, vou, meu irmão, vou com maior satisfação, vou lá, abraço a família, oro, dou uma palavra. E ali, irmão, sempre Deus usa de alguma forma. Irmãos, e naqueles momentos finais, Deus reconciliou famílias ali, Deus quebrou barreiras, sabe? Pessoas se voltaram para o Senhor Jesus. E é algo muito maravilhoso. Porque com Jesus, irmãos, a morte não é o fim, mas é a partida para uma vida eterna. Não é verdade? E aí, Jesus, por exemplo, nós temos a questão da cruz, né? A cruz, irmãos, foi um espetáculo mais horrendo, né? Uma coisa brutal. Irmãos, o Senhor foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Ele foi cuspido no seu rosto. Irmãos, quem já teve essa experiência de ser cuspido no rosto? Eu já fui. É duro. E você fica calado. Quem que fica calado aí? Você escarra de volta, né? Quem é que escarraria de volta aí? Muitos fariam isso. Mas o mestre suportou o castigo que nos traz a paz. Aquele cuspe era os nossos pecados ali no rosto dele. A dureza do coração do homem. O homem, irmãos, é tão ruim, o coração do ser humano sem Deus é tão ruim, que ele crucifica o seu próprio Deus. E aí, queridos, ele suportou tudo isso, porque eles estavam ali numa expectativa, uma expectativa errada. Por isso eu digo para você também hoje, qual é a expectativa que você tem em relação ao Senhor Jesus? A expectativa que você cria em relação a Ele, ela vai ser uma resposta muito forte para a tua caminhada. Talvez nesse momento as expectativas dos discípulos é que Jesus seria um Messias militar, que iria estabelecer o reino na espada, no braço e assim destruir todos os inimigos. E eles começam a ver, mas espera aí, como é que ele vai morrer? E aí, irmãos, Jesus começa a entrar no profundo da alma deles e dizendo: continuem confiando em mim, declarou Jesus. Continue confiando, continue perseverando. Talvez muitos de nós, irmãos, que aqui estamos, quando passamos lutas e passamos dificuldades, nós não conseguimos orar, não conseguimos buscar o Senhor, não conseguimos desenvolver uma vida de intimidade. E essa é a terapia que Jesus tem para todos nós hoje, de fazer com que nós venhamos a olhar para Ele, apesar dos desafios que temos. E aí, irmãos, muitas vezes nós não podemos fazer muitas coisas como líderes pelos outros, porque tem momentos que o processo, a vida é você e Deus. É você e o Senhor. E esse convite ele deixa aberto para todos nós nessa noite, dizendo: eu quero fazer com que as lutas que você está passando, que você está enfrentando, que eu estou permitindo, para que você se volte para mim, para que você volte a ter uma intimidade todos os dias comigo. E a partir dessa intimidade, você viver um momento maravilhoso com o Senhor. Sabendo que o Senhor conforta, sabendo que o Senhor nos dá alegria, nos dá satisfação. Voltando àquela série que eu falei para você, tem uma cena muito interessante, quando Jesus ele transforma, e eu já vou fechar para nós ceiarmos nessa noite. Quando Jesus transforma e aposta lá a água em vinho, né? Ali no casamento. E o casamento nos tempos bíblicos durava muitos dias, né? E diz a tradição que geralmente serviam o melhor vinho no início e no final iam dando o vinho de menor qualidade. E Jesus chega ali, naquele momento, ele está no casamento com seus discípulos. E aí acaba o vinho. E a sua mãe chega com ele e fala: olha, o vinho acabou. E ele responde para ela, né, o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Aí ela olha para ele, a Bíblia não fala isso, mas a série encaixa isso. Ela fala assim: filho, eles precisam. Aí ele olha assim, aí ele vai lá. E quem está lá no momento das talhas ali, é Tomé que está ali.
E ele fala assim, Tomé, manda encher as talhas. Ele falou, mas mestre, de água, eles querem vinho, não é água que eles querem. Tomé é totalmente incrédulo ali, o apóstolo Tomé, né? E aí ele fala bem assim. Aí os serventes ficam vendo o diálogo dele com Jesus e falam assim, enche tudo de água, enche de água. E vai encher de água. Aí quando está tudo cheio, por causa da incredulidade dele, ele fala assim, todos podem sair. Aí ele chega diante das talhas, coloca a mão, né? E aí ele coloca a mão na água, olha para os céus e faz uma oração. Ele falou assim, tu nunca me deixou, Pai. Deixa que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Ele põe a mão. Quando ele puxa assim, aí na cena, começa a pingar o vinho e parece assim, que tem sangue saindo da mão dele. E aí ele chama os serventes e fala assim, manda entregar para o mestre-sala, experimentar o vinho. E aí dá todo mundo reunido, irmãos, essa parte tão emocionante. Ele pega, aí ele toma, aí ele fala assim, olha, ele falou, nunca na minha vida eu tomei um vinho tão saboroso como esse. E aí todos ficam assim, os discípulos ficam olhando. Jesus falou assim, só me segue, vem comigo, que eu garanto, né? Vem comigo. E nessa noite, queridos, eu quero convidar você a ter esse nível de intimidade com o Senhor. E sabe qual é o segredo? Diga assim para o seu irmão, é a fé. É a fé. Qual é o deserto que você está enfrentando hoje? A fé é o único remédio para um coração que está turbado. Um coração que está entristecido. A fé olha para Jesus, não para as talhas vazias, nem para as tempestades, nem por aquilo que você está enfrentando. A fé olha para o Senhor. E se o Senhor falou, faça. Se o Senhor falou, vá em direção a Ele. E aí, queridos, a fé é um remédio para nós enfrentarmos as crises. Porque pensa comigo, qual o sentido de passarmos tribulação e passarmos dificuldades? E eu entendo o motivo de Jesus vir até a terra para nos mostrar que é importantíssimo acreditarmos que a vida não é só tribulação, não é só dificuldade, ela tem propósito. Porque se você não entender que a tribulação tem um propósito, você vai ficar descrente. Não entra, por isso que a pessoa que é racional, ela não se converte. Porque não tem lógica, não é matemático. É subjetivo, é ilógico. Então, quando enfrentamos algumas lutas, peraí, o que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando hoje? Eu pergunto, quantos fazem essa pergunta? Por que Deus me deu um filho? Por que meu filho está doente? Por que eu estou passando por uma enfermidade? Por que muitas vezes eu não consigo orar? Como a irmã França colocou aqui, por que muitas vezes eu não consigo ter uma vida de constância, não consigo, como a gente diz, corre atrás. Uma vez numa reunião de liderança, numa empresa que eu trabalhei, um chefe falou para o outro, eu estou correndo atrás. Ele falou, não corra atrás, corra na frente, para resolver. Então, a pergunta é, você está com Jesus para vencer ou para não perder? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Não, eu vou para a igreja só para mim não me desviar. Não, você vem para fazer a diferença. Você vem para ganhar, porque Jesus nos fez mais do que vencedor. Claro que você já é mais que vencedor. O que eu quero dizer é que a sua caminhada com Jesus é uma vida de vitória. Mesmo passando lutas e dificuldades, é um caminho de vitória, porque Ele já venceu. Ele nos deu a sublimidade dos prêmios, que é a vida eterna. E eu estou dizendo isso, queridos, porque temos enfrentado tempos de desafios. E nós não vamos tropeçar, nós não vamos parar. O que Deus tem permitido enfrentarmos é para fortalecer a nossa fé, para que os nossos olhos continuem ainda mais fixos no Senhor.
Quando você não tiver vontade de orar, você vai orar. Quando você não quiser acordar cedo, você vai acordar cedo. O telefone tocou, você vai acordar sonâmbulo, mas vai levantar. Mas você vai vencer, você vai orar, você vai clamar, você vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém. Aplauda o Senhor.